Enganam-se os homens ao julgar-me. Sou apenas um homem, nem melhor, nem pior que os outros. Mas sinto-me capaz de decidir meus caminhos em qualquer direção, a favor ou contra quem e o quê. De encontrar, sem covardia, o que fazer e como dos anos que me serão dados. Entretanto, apenas um homem, nem pior, nem melhor. Não enfrentarei a espada do arcanjo. Quem como Deus? Lembro com muita alegria o tempo que nós demos aula em Blumenau com o maestro Schnorenberg durante a época dos festivais de música. Logo em seguida ele assumiu a escola de música em Blumenau e convidou vários professores e nós fizemos parte desse grupo. Então a gente saía aqui de Curitiba, ia o Henrique Penalva e eu, pegávamos
aquele ônibus, íamos a Blumenau, ficávamos 1, 2 dias lá, e então era um convívio muito interessante, muito agradável, e aí a gente podia trocar ideias e conversar. José Penalva foi um grande músico, compositor, sacerdote, escritor, pesquisador, um super intelectual do seu tempo, e ele tinha uma visão sempre além do seu tempo, sempre de vanguarda. José Penalva foi, na geração dele, um dos compositores mais importantes brasileiros. Ele foi até talvez por um certo lado do fato de ter sido padre tenha afastado algumas pessoas da música dele, porque as pessoas não pensavam, isso é música de um padre, deve ser uma coisa vinculada à igreja. Na verdade, foi um compositor de ponta, um compositor de vanguarda nos anos dele, foi uma pessoa que estudou muita música. Profundamente religioso, porque ele foi teólogo, se dedicou, ele foi um pastor que se doava muito às diferentes atividades da igreja e vivia muito a evolução da igreja. Portanto, não era só músico, era também uma pessoa que estava sempre atualizada nas coisas que aconteciam, sofria, foram os tempos de grandes transformações na igreja. Entusiasmo, paixão, né? Porque ele tinha uma paixão pela música, nossa, aquela vibração que ele regia e o corpo dele se elevava assim, entende? Eu acho que é essa vibração, essa alegria. Lembrar. O primeiro tema vem logo no início com o contralto e com o soprano, que é aquele tema de arco. Então, ré, por favor. José de Almeida Penalva nasceu em Campinas em 15 de maio de 1924. Iniciou seus estudos de piano aos 4 anos com a mãe Lucília. Aos 11 anos, ingressou no seminário da Congregação Claretiana e logo aos 14 anos foi designado regente do coral dos alunos. Filho de músicos, né? A mãe era pianista, o pai violonista. Logo cedo foi colocada a estudar piano, já aos 4 anos. Né? E já é na sua infância que ele vai começar a ter o início de relacionamento com os claretianos. O padre Penalva nasceu numa família muito religiosa e muito musical. De modo que estou lhe vendo do berço esta sua vocação, tanto musical como religiosa. A sua irmã era é música, pianista, soprano, e tem até gravações. Então, a sua irmã é mais velha que ele. A sua mãe foi quem começou a lhe encaminhar para a música, para o piano. Mas a mãe morreu quando ele era bastante pequeno, muito criança, e ele continuou, o pai, a ser aquele que esteve sempre formando, né, educando ele. Então, isto, a sua natureza, podemos dizer que foi sempre marcada por esses dois aspectos. E já pequeno,
dado o ambiente também da família, então ele resolveu entrar no seminário, que naquela época se entrava no seminário já muito jovem. Então, e no seminário, naqueles tempos, se cultivava também a música. A música era importante para os cantos da igreja, mas também para aquelas festinhas que se organizavam no Natal, nos diferentes momentos assim das paróquias, ou, enfim, ou do mesmo seminário, com os pais, sei lá. Então, sempre havia atividade musical, de modo que ele começou logo a ser aquele que dirigia o coro dos seminaristas, dos colegas. Às vezes esse coro era chamado a alguma outra festa, alguma celebração maior. Então, e daí da direção do coro passou já também a composição, tem coisas que ele compôs como adolescente, né? Já começava a sentir esta vontade de se expressar musicalmente. O jovem Penalva ficou no seminário em Rio Claro até 1940. Seguiu para Guarulhos em 1941, para seu noviciado. Foi transferido um ano depois para Curitiba, onde fez 3 anos de filosofia e 5 de teologia. A continuidade desse relacionamento com os claretianos vai vir já nos anos 40, quando ele vem para Curitiba pela primeira vez para iniciar os estudos do seminário maior, ou seja, realmente para ser padre aí fazendo. Foi ordenado padre aos 25 anos de idade. Entre 1950 e 52, continuou seus estudos de filosofia em Guarulhos. Voltou a Curitiba logo depois e começou a lecionar teologia no Studium Theologicum. Assim ele vem para ficar, né? Ele passa a ser professor do Studium Teológico aqui em Curitiba, né? Que é um dos principais meios de formação de padres no Brasil. Dentre as várias aí disciplinas que ele vai lecionar, fica o destaque aí a iniciação em teologia, né? Os pressupostos e os fundamentos básicos da disciplina, no qual ele mesmo vai fazer novas apostilas, e o método didático que ele vai utilizar nessas apostilas acaba ganhando um certo destaque por uma visão um pouco diferenciada da coisa. Existem já alguns estudos que vão nessa linha e vão tentar justamente analisar aí essa contribuição, a parte teológica do padre Penalva. Mais uma vez esteve em Guarulhos para seu mestrado e foi a Roma fazer doutorado em teologia na Universidade Gregoriana. Aproveitou sua estada na Itália para especializar-se em música renascentista com Domenico Bertolucci e canto gregoriano com Raffaele Barta, no Pontifício Instituto de Música Sacra. É o tema final que dá aquele brilho, mas conservem sempre a mesma pulsação, por favor. Não é porque cada um vai cantando o seu que pode sair da pulsação geral.